hoje também dando uma conferência ali no museu, ali na Praça 15. Então, para chegar aqui foi um pouquinho de trabalho, mas fico muito feliz. Nesse 13 de maio, eu faço logo uma pergunta, nem uma pergunta, um comentário. O que trânsito tem a ver com racismo? O que o trânsito tem a ver com racismo? Com racismo, com discriminação. E eu me lembrei de 1970, estava ajudando músicos lá na gravadora de disco Odeon, que era lá em Copacabana. E era uma gravação do Bezerra da Silva. E nessa gravação, quando terminou, tinha 2 músicos, a gente vinha para a Praça 15, e ele estava indo para a zona norte do Rio, e tinha um carrão conversível, que ele estava com a grana boa na época, um carrão conversível, branco, bonito pra cacete. Aí falando, pô, podia dar carona pra gente pelo menos ali até a Rio Branco, ali, Presidente Vargas e tal, ficava mais fácil pra gente chegar em Niterói. Aí ele olhou pra gente, aí gente, vocês aí, eu aqui, eu já estou nesse carrão, aqui ó, vocês imaginam, entra mais 3 da pele, que hora que eu vou chegar na Praça 15 com vocês? Eu vou ser parado em tudo quanto é lugar do caminho. 1983, isso foi em 1970. 1983, 86, participando de uma entrevista com o Coronel Nazaré Cerqueira, que foi o primeiro coronel a chefiar a Polícia Militar do Rio de Janeiro, a Polícia do Rio de Janeiro, e foi uma entrevista que ele contando a vida dele, como é que foi a história dele. E ele falou uma coisa da coisa do trânsito também. Ele morava em Marechal Hermes, vinha todo dia de manhã cedo, ia de noite para casa, no seu carrão, e que ele já botava quase que o documento na porta, porque, não sei se vocês lembram desse coronel, que era um homem negro, alto, grandão, e o comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então ele era parado, assim, que aí quando viam que era ele, tal, mas ele era parado pelo simples fato de estar com aquele... Era Opala, aquele Opala Commodore, acho que era Opala Commodore, coisa assim. E diplomata, coisa assim. Ele tinha uma maior dificuldade de chegar em casa. Ele falou, vou até... E ele falava assim, eu não posso botar uma sirene. Se eu botar uma sirene, eu vou estar sendo alvo também do outro lado. Então, ele falou, era um problema tanto para o bandido quanto para a PM ele andar com aquele carro. Ele e o comandante. O bandido, se ele botasse sinal de que era a polícia, ia ser um risco. E como ele não tinha nenhum sinal de que era a polícia, ele corria o risco também por ser um negro. O que é falar do racismo? Falar do racismo não é de falar de uma coisa que está lá nos Estados Unidos, está lá na Europa, está lá no Afeganistão, está lá no sei o quê. Não, é o dia a dia. É o dia a dia da gente. Estamos no 13 de maio, são 127 anos de abolição. Eu tenho 62 para 63. Significa que se escorregasse eu nascesse 60 anos antes, ia ser mais problemática a minha vida. Se escorregasse, na questão de... Pelo menos segurei lá em cima e desci só para a terra, um pouco depois de já estar mais tranquilo. Leis de combate ao racismo. Isso é um pouco da história, coisa rápida. O Brasil teve 350 anos de escravidão. Hoje se calcula que para o Brasil vieram 3,5 milhões de pessoas de vários países, de vários grupos, de várias etnias, de vários povos africanos. Só no Rio de Janeiro, se imagina que no Rio de Janeiro ali, no caso do Valongo, chegaram 2 milhões transportados. Isso daí levou 350 anos a acontecer. Em 1850, os ingleses estavam com problema com os
portugueses, porque os portugueses vendiam cana, vendiam açúcar mais barato, porque eles tinham que vender o açúcar de trabalho assalariado. E os portugueses vendiam o trabalho escravo de graça, o açúcar era metade do preço. Então eles colocaram navios para impedir que os portugueses e os espanhóis fizessem tráfico de escravo. Aí, por conta disso, o Brasil fez uma lei proibindo o tráfico negreiro. Então, o tráfico negreiro que vinha na época para o centro do Rio, acabou. Mas passaram a vir por Cabo Frio, Araruama, os navios chegavam e barquinho ia buscar, que não dava para portar, mas barquinho ia buscar o pessoal. Praia Seca, Praia Seca foi um grande centro. E o pessoal vinha caminhando e o centro, e para onde o pessoal vinha, desse transporte da África para chegar aqui em Niterói, depois ir para o Rio, né? Levar um carimbo de que era nascido aqui. Não era nascido, ele era um contrabando, porque não era proibido importar o escravo. E passavam por onde? Pelo Cubango. Cubango foi um grande centro de mercado de compra e venda de escravos. E o nome Cubango é porque Cubango é um lugar que é parecidíssimo com um lugar chamado Cubango, que é uma província de Angola, que tem um rio. E lá tinha um rio, ainda tem uma fonte lá em cima, quem conhece o Niterói bem, tem uma fonte ainda, mas na época era quase um rio mesmo, que descia até lá embaixo. Ainda tem a fontezinha, tanto que quando chove é um horror por ali, por aquela região dali do Viçosa, aquele pedaço todo ali, que parecia muito essa região. Então, o tráfico negreiro não acabou com... o fim do tráfico negreiro foi só no papel puro. Continua a chegar gente aqui. Em 1871, 18 anos antes da abolição, eles falaram assim, pô, vamos dar liberdade para quem nascer escravo. Então, quem nasceu escravo era livre. Agora, o que você vai fazer quando beber? Tu vai para a rua? Você ficava na casa da sua mamãe, do seu papai, ou geralmente só da mãe, porque o pai estava vendido para outro lugar, e você era obrigado a ficar na fazenda o tempo todo, como escravo. Ou seja, mais uma lei para inglês ver. Por isso que chama-se lei para inglês ver. Em 85, 13 anos antes da abolição, não, 13 anos não, 3 anos antes da abolição, disseram assim, a partir de 65 anos o cara está livre. Ora, o que sobrou do cara, se ficou vivo, ficou livre. Ou seja, e ele também estava lá no interior de Miracema, estava lá no interior de não sei o quê, estava... O que ele ia fazer? Continuar trabalhando do cara que era o dono dele. Não tinha jeito. Arranjar emprego aonde? Não sabia ler, não sabia escrever, não sabia nada. E aí chegamos em Niterói. Niterói, 40 dias antes, quase 40 dias, 39 dias antes da lei da Princesa Isabel assinar o papel, Niterói, a Câmara de Vereadores, fez uma lei acabando a escravidão. Acabou a escravidão em Niterói 40 dias antes. Acabou por quê? Olha, era tanto negro e negra que veio para Niterói, fugindo por conta da lei de 65 anos, está livre, o pessoal vinha para Niterói para arranjar um trabalho, para ficar de medido, para ficar de pedinte, para fazer qualquer coisa para sair da fazenda dele. Então Niterói, Morro do Estado, Cubango, Viradouro, Fonseca, Campiranga, toda essa região daí ficou coalhada de tanto negro que eles falam assim, não, nós temos que dar liberdade para esse pessoal antes que eles façam uma confusão. Porque não vinha também jovem, né? Então já aconteceu isso. Só que eles falaram assim, não, mas temos que contar quantos são que estão aqui. Aí depois a gente dá liberdade para eles. Aí vocês imaginam como é que a burocracia ia demorar, né? Ia estar contando até hoje quantos tinham para dar liberdade para o cara. Ia demorar, ia passar 100 anos e não iam dar liberdade a ninguém. Mas pelo menos Niterói
foi pioneiro nisso, Niterói, porque Niterói também tinha uma outra coisa. Os escravos, os ex-escravos, os que conseguiram liberdade, fizeram escola. Fizeram escolas para os que estavam livres, para a garotada livre. E esses que ficaram livres passaram a fazer mais escolas. Então a maior escola que tinha em Niterói, quando eu era, as duas maiores escolas quando eu era pequeno, na década de 60, eram escolas de negros. Os donos eram o Colégio Brasil e o Plínio Leite. Eram as maiores escolas da cidade. Você vê como não foi só sofrimento. O pessoal sabia e a luta do principal, que era educação. A maior escola, meu pai fez Colégio Brasil. Ele veio do Ceará, fez Colégio Brasil à noite. Era o único lugar que tinha escola de noite para quem trabalhasse. Por quê? Porque um negro que era o dono. Ele sabia qual era a sua freguesia. E não podia ter escola durante o dia, que eram pessoas mais velhas. Meu pai começou a estudar, fez primário, aprendeu a ler com 25 anos. Né? Terminou advogado. Então, 13 de maio, foi feita a lei, finalmente. E a lei diz assim, 13 de maio de 88, lei áurea. Artigo 1º. É declarada extinta a escravidão desde essa data. A escravidão no Brasil. Artigo 2. Revogam-se as disposições em contrato. O que está faltando nessa lei? O que vocês acham que está faltando nessa lei? Trabalho. Social. Inclusão. O que o cara ia fazer? Se ele nasceu escravo, viveu escravo, o que ele ia fazer? Então foram milhões de mulheres, homens negros no Brasil, largados pelo país afora. Logo depois, um ano depois, vem a República, e uma das primeiras leis da República foi a lei da vadiagem. Então, esse negro, que era escravo, deixou de ser escravo, passou a ser livre, passou a ser pego por vadiagem. Então, para não ser vadio, ele pegava qualquer emprego. Porque se não tivesse trabalho, era a lei da vadiagem. Quem aí é mais velho deve lembrar disso aí, que era, a gente só andava com a carteira de trabalho aqui atrás. Quem é mais antigo lembra disso, cara. A verdinha primeiro, depois virou azul. A gente não andava aqui em Niterói, eu não andava em Niterói sem aquela carteirinha. Não tinha jeito. 70, meu Deus do céu. Se andasse sem aquela carteira aqui por Niterói, pegava uma vadiagem, ficava 2 dias só, mas é 2 dias que atrapalha a vida da pessoa, né? Você está sem trabalho, 2 dias na cadeia. Para mim, meia hora na cadeia já é demais. Não precisa. Então vocês vejam só. Trabalho é o principal. Não teve trabalho. Aconteceu ao mesmo tempo, em 1890, aconteceu a mesma coisa. Uma outra coisa paralela, que foi o seguinte. Fizeram uma lei para trazer brancos para o Brasil. Vieram 5 milhões. E estava escrito, para embranquecer o país, para purificar o país. Queremos que venham para o Brasil migrantes de todo mundo. O Brasil está aberto. Só não pode vir indígena da África. Era considerado quem fosse da África indígena. O resto pode vir à vontade. Então vieram 5 milhões para cá e tinha uma coisa, favor, estava escrito assim, e receberão favores para se estabelecerem aqui. O que significava isso? O dono da fazenda recebia isenção de imposto, para onde ele viesse trabalhar. Já recebia isenção de imposto. Ele recebia 6 meses de casa, comida e roupa lavada e dinheiro para trazer a mulher depois de 6 meses, a mulher e os filhos. Né? Por exemplo, um cara alemão, ele vinha para cá para trabalhar em Friburgo, passava 6 meses, se assentava, ganhava uma passagem e trazia a sua família para o Brasil. Puxa, hoje você vê aí esses milhares de africanos tentando entrar na Europa, gastando 5 a 10 mil dólares por cabeça, papugando para contrabandista botar eles lá dentro da Europa, e você vê como é que
Que favor foi esse que o Brasil fez na época para todos os estrangeiros da Itália, da Alemanha, dos lugares, receberam um monte de favor. Isso hoje, esse favor, a palavra hoje seria cota. Cota. Os estrangeiros ganharam uma cota no Brasil para ocupar os lugares que o negro ocupava, porque no Rio de Janeiro, em Niterói, tudo quanto é lugar, você tinha já na época barbeiro, professor sem estar reconhecido, mas que dava aula em casa, não sei o que, tinha uma série de tarefas que os estrangeiros ocuparam. Por isso que em 1930 e pouco, 87, o Getúlio Vargas, por conta do movimento que teve no Brasil, chamado Frente Negra, Partido Negro, com mais de 200 mil pessoas, financiado por empregadas domésticas, porque a única que podia trabalhar era a mulher, como mucama, como empregada doméstica dentro de casa. Os homens só podiam ficar na rua fazendo ganho, que eu digo, fazendo biscate. Não trabalhava em fábrica, não trabalhava em lugar nenhum. O Getúlio Vargas faz a lei dos 2/3. O que significa 2/3? Que 2/3 tinham que ser brasileiros, de qualquer empresa. Aí foi que abriu a porta, aí foi que meu avô arranjou trabalho, aí foi que o avô de vocês arranjou trabalho, com carteira, ou seja, como cidadão, como pessoa mesmo, como cidadão. Mas só isso não adiantou muito, porque o racismo continuou. Em 1950, lá no Rio, por exemplo, tinha o Flamenguinho, que era um ônibus da cor vermelho e preto, que das 10 horas saía de Ipanema, ia até a Presidente Vargas e voltava. E preto que estivesse na rua, que não fosse guarda noturno, ou que não fosse de alguma atividade da noite, era colocado dentro desse ônibus. 1950. Preto só preto. Para você ver que não é muito tempo. Eu nasci em 53, é fresquinho o negócio. Deu sorte. Deu sorte. Era que eu gostava de andar à noite, né? Então, aí em 1950 faz a lei Afonso Arinos, que era proibindo a discriminação racial por cor, por religião e sexo. Né? Foi a primeira lei que teve no Brasil para isso. É o primeiro Código Brasileiro a incluir entre as contravenções penais a prática de atos resultantes de preconceitos de raça e cor de pele. Vocês vejam, era uma contravenção penal. Era feito jogar no bicho. Eu levava assim uma admoestação, o cara ralhava com você, chegava na delegacia e você ia embora e continuava no dia seguinte. Era racista de novo. Né? Porque era só, cara, não faz mais isso, para com isso, português, para com isso, italiano. Pô, para de dar cascudo aí no neguinho que é teu empregado, que era assim, o que eu via de neguinho levando cascudo. Nas lojas, isso eu via. Nas lojas aqui de Niterói, nas lojas do Rio de Janeiro e tal, o tratamento do empregado era no cascudo. No mínimo, né? No mínimo. Então, onde é que nós estamos aqui? Aí em 89, porque essa lei foi pouca, em 89, com a Constituinte, final da ditadura, a minha geração conseguiu botar na Constituição que não é mais contravenção penal, é crime o racismo. Racismo é crime, inafiançável. Botou lá, pão. E é uma lei de partido? Não. É uma lei do país. Ela começou com Sarney, seguiu com Fernando Henrique Cardoso, foi sendo aperfeiçoada, chegou no Lula, e tem que ser mais aperfeiçoada, porque é uma coisa que atende a... Licença, professor. Desculpa. Que atende a toda a sociedade. Olha, por exemplo, ali estava até falando, incluiu... Cal ou Caó? Incluiu, inclusive... É Cal ou Caó? Caó. Mas Tá escrito errado. Aí vamos dizer assim, a questão foi incluída também nessa lei a questão do nazismo, que aliás,
Niterói foi um grande exemplo de alguns guardas municipais terem prendido um grupo neonazista extremamente violento ali nas Barcas. Niterói deu mais um bom exemplo para a sociedade brasileira. Pegou os caras no flagrante, com cheio de equipamento para bater em pessoas, para atacar negros na rua, atacar nordestino. Isso tem um ano, né? Um ano e meio. Um ano e meio. Uma coisa assim muito incrível mesmo. Início do 2013. Então, o que essa lei diz? Ela é uma lei da Constituição. E no artigo 5º da Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Acabou. Nós temos direito à igualdade, à liberdade, direito à vida, direito à segurança, direito à propriedade, todos têm. E tem um parágrafo especial. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Essa é um dos pontos chaves que nós chegamos até você. E como tem muitos casos de racismo, que é questão de agressão, só de falar, de xingar, não sei o quê, criou-se um aperfeiçoamento que é a injúria racial. Essa injúria racial é usando termos, né, referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. Por exemplo assim, eu falei aqui, o português dava cascudo, eu não estou ofendendo ele. Mas eu falar, o seu português, para com isso, eu já estou ofendendo ele. Depende da situação. Eu chamar minha esposa, meu filho, minha negrinha, vem aqui, é uma coisa. Aí alguém fala assim, ô neguinho, vem aqui, já é outra coisa. Porque são dois pesos e duas medidas. São situações, uma pode ser agressão, outra pode ser carinho. Não, mas não fez na entrada, não fez na saída. É razão suficiente no trabalho para dar a queixa do patrão. Falar isso para alguém. É razão suficiente para entrar com uma ação civil. Mas esses detalhes você vê para depois. Então, recentemente, a ação penal aplicável a esse crime tornou-se pública, condicionada à representação do ofendido, sendo o Ministério Público detentor de sua titularidade. Ou seja, a pessoa tem que dizer que foi discriminado, e no que ele disser, o Ministério Público, hein, gente, tem que assumir o caso. Mas a pessoa tem que assumir. Não dá para o Ministério Público fazer pela pessoa sem a pessoa dar queixa. A pessoa tem que dar queixa. Então, quando o caso é de racismo, que é mais complicado, aí a pessoa fica presa realmente direto 5 anos. A outra vai pagar multa, vai pagar indenização. Só para vocês saberem, assim, o supermercado de São Paulo, eu não posso citar o nome porque foi feito acordo secreto, mas foi feito um acordo, pagou R$2 milhões por uma ofensa racial, por uma ofensa dentro do supermercado, ficou comprovado e o supermercado teve que pagar essa indenização. Para vocês saberem que a lei está começando a valer, porque lei só vale se você corre atrás, qualquer lei. Então, aqui, pode passar o próximo. Então, o aperfeiçoamento dessa lei, ele criou, eu coloquei aqui o Estatuto de Niterói, mas foi criado no Senado e na Câmara de Deputados, por iniciativa do Movimento Negro, foi criado um Estatuto Geral, que é como uma Constituição para o negro. Porque nós não estamos a fim de ficar pegando racista. A gente não tem tempo para isso. Nós queremos é que a população negra tenha acesso à educação, à promoção, à saúde, a tudo que todo mundo tem. Imagina se eu vou passar minha vida correndo atrás de racista aí na rua. Não tem mais o que fazer. Todo mundo tem mais o que fazer. Então, esse estatuto diz, essa lei institui o estatuto, aí, para não entrar, que é a mesma coisa, em Niterói conseguiu, há um ano atrás, fazer um estatuto elaborado para o município, mais ou menos seguindo o Estatuto Federal, e foi aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores da cidade. Significa que o Estatuto da Igualdade Racial, em Niterói, é lei. Lei. É lei. Próximo. Então, considera-se discriminação racial toda distinção, exclusão,
ou restrição baseada em raça, cor, descendência, procedência nacional ou étnica, que tenha por objetivo cercear o reconhecimento, o gozo ou o exercício dos direitos humanos e das liberdades fundamentais em qualquer campo da vida pública ou privada, assegurada as disposições contidas nas legislações pertinentes à matéria. Próximo, por favor. Então, isso daí é o que considera a parte negativa, né? E é racismo, essas coisas que estava ali falando, essas discriminações. E o que é desigualdade racial? Considerar-se-á desigualdade racial toda situação injustificada de diferenciação, de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades nas esferas públicas e privadas, em virtude de raça, cor, descendência ou procedência nacional ou étnica. Trocando em miúdos, na carreira, todo mundo tem que ter chance igual, em qualquer firma. Você está lá há 30 anos, está sempre passando aquele rapazinho que chegou agora, que tem um olho verde, aí você tem que perguntar. Também, se for o contrário, isso é um detalhe da lei. Se tiver uma firma que só os pretos estão passando, que é raro, se alguém me apresentar uma, eu vou até visitar, que eu não vi nenhuma até hoje, mas pode ser que aconteça. Mas qualquer forma de discriminação é crime. A próxima. E esse é o outro ponto-chave. Serão consideradas ações afirmativas os programas e as medidas especiais adotadas pelo município e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades. O que significa isso? Como eu estava demonstrando, nós temos, no Brasil, de 88 até agora, que são 127 anos, um pessoal que pegou um Porsche de último tipo e outro pessoal que está com um carrinho de mão, na corrida, pela igualdade social. Um tem uma cor, outro tem outra cor. Isso não é uma questão individual, estou falando do grupo como um todo. Tem branco, a beça pobre nas favelas. Tem também, né? Tem também. Né? Não é a regra é preto. Nas favelas do Brasil todo. Então, a ação afirmativa é você dar um reforço para que esse que não está no Porsche chegue lá também. Tem a possibilidade também. Que é a mesma coisa quando fala de cota na universidade, cota no serviço público, cota na Câmara no STJ, já tem cota no STJ, já tem cota na Câmara, na Defensoria Pública, já tem cota em todos os lugares para fazer concurso. Tem que ter concurso, já falei que não tem concurso, mas tendo concurso já está tendo cota. Até aqui já teve algum concurso com cota. E essa cota, vocês têm que saber, não é uma cota pela raça que o pessoal fala, porque essa raça não existe. A raça é uma forma que disseram que existia. Antigamente diziam, é uma coisa biológica, o preto o branco é melhor, o preto é pior, o índio está no meio. Era assim que foi assim que fizeram em 1800. Hoje, a raça... Boa tarde. Hoje a raça é outra coisa. Hoje a raça é aquela que você diz que é. É o sentimento de você pertence. Ah, eu sou negro, eu sou branco, eu sou azul, sou amarelo, sou cor de abóbora. Isso é porque você diz que você é. A pessoa é que vai dizer o que ela é. Não é uma coisa que um funcionário vai olhar para a pessoa e vai dizer, ah, porque você pertence a esse grupo. Não. É o que você quiser, você pode dizer. E realmente tem branco, tem negros, e tem brancos que tem negro, branco que diz que é branco, negro, e tem muito negro, a minha experiência de vida, tem muito negro que diz assim, eu não sou negro não. Ele não está se vendo, mas ele diz que não é, não quero saber disso e acabou. Eu não quero saber, isso vai me causar muito problema, que é um problema sério esse também. Às vezes a educação no Brasil fez com que a maioria dos negros, ainda hoje, no 13 de maio, não fale do assunto, porque pode causar mais problema do que solução. Ou seja, há um medo de falar do assunto. Então, compete ao município, no Estatuto da Igualdade Racial,
O município de Niterói irá orientar os órgãos de administração direta e indireta para fiscalizar as denúncias de discriminação racial, étnica ou de religião. A fiscalização do município irá informar as autoridades competentes sempre que a discriminação for punida pelos dispositivos da Lei 7.716, de 89, Lei CAO, agora está escrito certo. Bem, o que significa isso? Nós não somos polícia, nenhum funcionário aqui é polícia, nesse sentido, para a questão do racismo. Mas se nós sabemos, nós temos a obrigação pelo Estatuto da Igualdade Racial, que é uma lei no Estado, na cidade de Niterói, todo funcionário tem a obrigação de orientar ou encaminhar para os setores, no caso, encaminhar para a CEPIR, encaminhar para o Ministério Público, PODIM, se for com mulher, sabe, tem várias, ou seja, há uma obrigação, e eu digo não é obrigação, que bom que tem isso, porque na minha época, se eu falasse disso quando eu era funcionário público, eu fui funcionário público de 78 a 75, a 87, fui sociólogo no estado do Rio de Janeiro, em que eu podia falar de tudo como sociólogo, mesmo da palavra racismo. Não podia. Fazia parte do código, estava escrito, na hora que eu assumi essa, ó, ninguém escreveu, estou falando, estava escrito, mas ninguém escreveu. Olha, até aqui tu pode falar, pode dar as aulas, pode fazer o que quiser. Mas daqui para diante é melhor o senhor quer seu emprego, né? Quer manter seu filho. Então você veja como é que não é uma obrigação, hoje passa a ser um direito do município. Outro ponto do Estatuto da Igualdade Racial e da Lei contra o Racismo, que é o principal, a lei que está na Constituição, fala também da liberdade religiosa. A liberdade religiosa é algo muito caro, muito importante na vida da sociedade, porque mexe muito com o íntimo. Então, se eu começo a brigar por causa de religião, é pior do que brigar por futebol. Futebol você esquece, fica brigando, tomando cerveja. Mas brigar por conta de religião é um problema sério. Então, dentro da lei CAO e dentro do Estatuto da Igualdade Racial, de Niterói principalmente, está incluída a questão da liberdade religiosa. Então, independentemente de qualquer religião que qualquer funcionário tenha, ele não pode perseguir outros de outra religião. Um funcionário, então, ele é praticamente uma razão para perder o emprego. Tanto por religião, tanto por raça e sexo também. Se perseguir mulher também. São todas questões que estão dentro da lei e que, ao contrário de parecer uma prisão, a lei não é prisão, ela está dando uma liberdade de cada um ser o que é. Você pode chegar no seu trabalho, o cara sabe que você é pastor, ou que você é pai de santo, ou que você é católico, ou que você... Mas que aquilo não vai fazer com que o teu patrão te trate melhor ou pior. Que bom, né? Poder chegar num lugar e não ser, pelo que você é, começar a ser tratado daquela forma. Então, eu não vejo a lei, para nós, a lei não é uma coisa que é ruim, que vai punir. Não, ela protege. E é esse ponto. Vamos adiante lá. Então, em Niterói, ficam garantidos aos terreiros situados no âmbito do município de Niterói o livre acesso às políticas públicas e exercício no município. Então, praticamente, tudo que é feito para os católicos, para os protestantes, para outros grupos, hoje o município de Niterói está fazendo também para os terreiros, ou para outras religiões que aparecem. Tem a religião dos coreanos, os coreanos também tem grupos aqui de religião, tem os budistas, tem os judeus, tem os ciganos. Pô, tem gente aberta, é uma maravilha. Niterói é um barato. Eu morei 20 anos em Hamburgo, na Europa, e eu me sinto, agora então com o Porto mais arrumadinho e tal, espero que o Porto está mais... O Porto aqui está parecendo Hamburgo. Você chega aqui no Rio de Janeiro, você está sentindo... Niterói está um luxo, né? Então, essa é a história. E, voltando aí à primeira pergunta. O que é
que racismo tem a ver com trânsito. É o obrigado que eu dou e a resposta que eu lanço, porque isso vocês vão aprender na vida, vão conversar na vida. Eu não tenho a resposta, que vocês é que são os profissionais disso.